Tá gravando neste computador. Pronto, começou a gravar então, gente. Só aproveitando, respondendo a Vanessa, como faz para participar do grupo? Eu posso gerar durante o papo aqui, eu vou gerar um link de convite do WhatsApp e eu coloco no chat, tá bom, Vanessa? Aí mais pessoas podem entrar também. Então, vamos fazer dessa forma. Bom, gente, primeiro de tudo, boa noite, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao segundo meetup da comunidade Tech Writing BR. A gente sabe que a gente ficou um tempinho sem se encontrar, né? Estávamos mais ali pelo grupo do WhatsApp, conversando, compartilhando texto, iniciando algumas discussões por lá. Mas a boa notícia é que a gente agora vai voltar com tudo, então a ideia é que a gente tente, nos próximos meses, ter pelo menos um encontro para a gente se reunir, trocar ideia, compartilhar conhecimento. E hoje a gente está super animado e feliz porque o André topou participar desse segundo meetup, aceitou o nosso convite. Eu vou deixar que ele se apresente, mas primeiro eu queria agradecer mais uma vez o André por ter topado esse desafio aí e esse convite nosso para dividir tudo que ele sabe com a gente. A ideia vai ser o André, então, fazer uma exposição rápida do assunto dele, que, para quem não sabe, hoje o tema é sobre documentação. Essa é entregável aí que quem é tech writer já, né, que já trabalha na área, sabe que é uma queridinha nossa, tá no nosso dia a dia direto, né? E a ideia é que, se vocês tiverem dúvidas, queiram saber de alguma coisa, vocês podem mandar no chat, eu, o Breno, a Ju e a Jéssica, a gente vai ficar de olho. E aí, assim que o André terminar, a gente abre o papo para perguntas, beleza? Bom, André, o palco então é seu, fica à vontade. Mais uma vez, obrigada, e é isso. Opa, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e fico muito feliz de estar contribuindo aqui com a nossa comunidade. Acho que é um grande, grande passo mesmo em termos de documentação aqui no Brasil. Eu falo isso como alguém que vem acompanhando ao longo dos anos, pouco a pouco, uma movimentação maior, e esse ano realmente está sendo, eu digo que é o ano da descoberta. Acho que o mercado de trabalho descobriu nosso perfil, nossa profissão, e vamos fazer crescer agora, não tem mais volta não. Vou compartilhar minha tela. Ok, acho que todos conseguem ver. Sim. Beleza. Bom, gente, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui, reservando tempo para ouvir eu falar algumas histórias, algumas coisas e alguns conceitos. Preparei essa apresentação com muito carinho. Tem muita, muita informação reunida nesses slides. Eu vou falar de muita coisa, mas não se preocupem. Tem link para tudo. Acho que depois do evento, se a organização puder divulgar esses slides, com certeza vai ser bem bacana. Ok, irão divulgar. Ótimo. Porque o conteúdo aqui foi selecionado a dedo mesmo. Acho que vai ser bem bacana vocês usufruírem desse material. Bom, meu nome é André Sato, trabalho no Nubank e hoje eu estou aqui para falar então de conceitos, ferramentas e aplicações de documentação. Essa aqui é a nossa agenda então. Mudou aqui. Pegou ao vivo, mas beleza. Eu queria agradecer novamente a Mariana, a Juliana, o Breno por terem feito esse convite. Antes de abrir a sala que a gente estava falando, né? Falei para eles, poxa, eu tô há tantos anos só juntando conhecimento, juntando história aí, mas com quem que eu vou dividir, né? Tem ali os colegas de turma, os colegas de equipe, mas a nossa visão estava muito fechada ainda dentro da própria empresa, né? Onde mais teriam outros technical writers nesse Brasilzão todo, né? E esse ano a movimentação aconteceu, né? Essa comunidade nasceu e a gente pode se reunir aqui, cada um trazendo aí seus inputs, trazendo, contribuindo com o que sabe, e sempre, o que eu digo, sempre os mais experientes agora têm a obrigação de cuidar, de mentorear essa nova geração de documentadores que já entraram no mercado e outros interessados que querem entrar também. Então, eu queria dividir brevemente um pouco da minha experiência, da minha formação e como que eu acabei vindo parar nesse mercado. Eu sou bacharel em Linguística pela UFSCar e trabalho como Technical Writer desde 2015. Eu posso dizer que
para trabalhar com technical writing, você não é obrigado de forma alguma a ter feito linguística, mas posso dizer para quem fez ou está fazendo linguística que trabalhar como technical writer é uma aplicação muito bacana, é uma ótima carreira, um ótimo direcionamento do curso. Eu ponho em prática diversos conceitos que eu estudei, diversas coisas que me ajudam a compor também uma documentação melhor. Já trabalhei nas indústrias de telecomunicações, mobile games, hoje estou em banco digital e posso dizer que eu tive muita sorte da minha primeira empresa ter sido a Ericsson, porque o que acontece? No momento que a Ericsson necessitou de ter essa operação de documentação aqui no Brasil, a Ericsson tem uma jogada muito boa, porque pelo fato de ser uma multinacional, estar presente em mais de, sei lá, 150, 180 países, muitas vezes ela importa seu próprio modelo de trabalho de acordo com o que já existe em outros mercados de outros países. E foi assim com documentação. Dada a necessidade constatada aqui no Brasil, eles importaram todo um modelo de trabalho que já rodava há algumas décadas na Alemanha, na Suécia, no núcleo mais Europa ali a princípio. E eu pude ser dessa leva de technical writers que teve ainda contato com pessoas da Alemanha que já estavam assim num nível de tá pedindo aposentadoria e eu estou começando, estava com poucos meses, então foi uma troca muito, muito bacana. E fora a equipe que se construiu ali também, foi uma equipe muito bacana. Bom, mas isso não foi tudo, né? Minha história não parou por aí. Eu aprendi muita coisa lá, toda a parte de technical writing, eu diria que a minha educação em documentação de sistemas aconteceu ali, mas eu comecei a cultivar aquela chama assim dentro, aquela coisinha, aquela pulga da curiosidade de repente ir para uma outra indústria, de conhecer outras frentes de negócio, consequentemente outros tipos de documentação, né, outras ferramentas. E chegou um momento que realmente eu decidi que era o melhor para mim, né, e fui para Wildlife Studios e posso dizer que lá foi totalmente o inverso do que eu tinha na Ericsson, porque na Ericsson já tinha toda essa estrutura de processos, de ferramentas, enfim, de tudo, né? Era só chegar, aprender e produzir. A Wildlife não, ela estava implantando essa área, né? Então eu trabalhei muito criando processos, entendendo ferramenta, que mudou bastante meu escopo, né? Na Ericsson eu escrevia documentação que a gente chama de customer facing, porque era o entregável para os clientes. Já na Wildlife, o contexto se tornou interno, né? Eu escrevia para a própria engenharia. Também foi um tempo muito bacana, montei uma equipe, treinei pessoas novas, technical writers novos entrando no mercado. Mas aí veio o Nubank com uma proposta muito interessante que eu não tive como dizer não, porque tudo que eu falei agora, entendam que eu era um produtor de conteúdo, eu era realmente um escritor. A proposta da Nubank é que eu ficasse mais numa função de suporte e governança, enquanto ajudava também a implantar a área de documentação na empresa. Está sendo uma coisa bem interessante. Minhas habilidades, eu diria que deram um salto aí para outros caminhos, principalmente de arquitetura de informação e de gestão do conhecimento, né, knowledge management. E mais adiante eu dou alguns exemplos práticos. E para fechar, vocês podem ver que tem mais uma empresinha aqui, né? O que é essa Obasan Games? Quem me segue no LinkedIn já deve ter visto alguns posts, algumas coisas, mas aproveito esse momento para dizer que eu, juntamente com mais 2 amigos, estou montando o meu próprio game studio. E embora a gente ainda não tenha nenhum jogo pronto, nada publicado, a documentação tem feito um papel muito, muito importante na nossa operação desde o primeiro dia de vida dessa ideia. E mais adiante eu vou dar alguns exemplos também. Então, agora sim, chega de introdução, chega de
e blá, 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 vamos partir para o que interessa. Vou falar de tipos de documentação. Eu quero dar um aspecto bem geral aqui primeiro, para a gente ter no nosso radar que tipos podem surgir. Eu listei aqui vamos dizer assim, os principais, né, os mais encontrados, mais pedidos. Pensando em documentação, então a grande área de documentação, o que que nós temos? Nós temos documentação de requerimentos, né? É um documento que compõe um input inicial, né, uma base para aquilo que vai vir a ser ainda o produto final, né? É aquilo que dá o norte, por exemplo, para iniciar um processo de desenvolvimento. Temos também documentos de arquitetura e design, né, que consiste nos princípios empregados no design do produto ali, né? Como que você vai criar uma funcionalidade, com base em quê? Temos o conteúdo técnico, né, a documentação de interfaces, de funcionalidades, os guias, né, nossos queridos guidelines. Esse conteúdo técnico ele ainda pode ser transformado em algo destinado ao usuário, né? Que usuário? O usuário final mesmo, realmente o cliente do teu produto, ou não, ou o usuário final pode ser o administrador do sistema, ou ainda equipe, né, pessoas que fazem ali a frente de suporte ao cliente, também são grandes consumidores de documentação. A documentação, ela ainda pode ser usada como uma ferramenta de marketing para vendas, porque se você tem uma documentação ali totalmente atualizada, listando features do seu produto, né, de vendas pegar numa abordagem num cliente potencial, mostrar a documentação e falar, ó, nosso produto já faz isso, isso e isso, se você se interessar, né? Caso você tenha necessidade de uma feature específica, a gente customiza também, e aí a documentação servindo aí como um mecanismo de venda. Temos também documentação de processos, que garantem, né, uma prova, um guia daquilo que deve ser seguido, mas uma observação que eu faço é que processo de mais engessa, processo de menos, você se afoga. E, por fim, documentação mais a nível de treinamento mesmo, uma coisa mais instrucional, mais didática, né, para você poder promover o conhecimento. Ok, falei então de 7 tipos de documentação. Agora eu vou fazer uma observação aqui, vou dizer que como technical writer, eu escrevi quatro tipos apenas, né? O que? Conteúdo técnico, essa destinada ao usuário, processos e treinamentos. Eu acho bacana compartilhar com vocês alguns argumentos e algumas visões com base no que eu vivi ao longo desses anos nessa área, que é importante a gente saber até onde a gente deve ir, né? Ou seja, qual é o nosso alcance como TW? Sair documentando tudo, absolutamente tudo. Sei lá, vai ter lista de aniversariantes do mês. Ah, não, isso aqui é trabalho de TW, sim. Não, vamos começar a limitar nossas ações até para não causar nenhum tipo de overload. O que eu quero dizer é o seguinte, não aceitar mais tarefas além do que nós devemos aceitar e, principalmente, não destoar o nosso escopo, né? A gente domina aqui um aspecto, uma vertente da escrita muito específica. Eu acho que, por falta de conhecimento, muitas empresas e muitas pessoinhas de empresas acabam empurrando tarefas que não condizem, né? Então, eu quero dar essa visão para vocês. Eu sempre trabalhei com essas 4. Conteúdo técnico, usuário final, processo e treinamento. Fora disso, não é meu escopo. Mas existe, só que outras pessoas fazem. Bom, agora que a gente viu, então, quais são os tipos, né, os principais tipos de documentação, eu começo a falar um pouco de processos que a gente pode seguir também durante a etapa de escrita, de produção. Eu achei muito importante eu começar falando aqui da metodologia ágil. Estou longe de ser um Scrum Master, um agilista, mas trabalho com a metodologia ágil desde o início da minha carreira como technical writer, e eu notei que muitas pessoas também que estavam chegando, né, na área, estavam vindo,
ou muitas vezes vindo trabalhar numa empresa pela primeira vez, porque, sei lá, dava aula em escola, trabalhava em agência de publicidade. Nesse contexto da empresa, a empresa sempre gosta de ter uma metodologia implantada e essa metodologia vai ser responsável por guiar, né, por dinamizar, por estruturar o seu processo de desenvolvimento, né, a sua rotina. Isso inclui alguns rituais, algumas cerimônias que são seguidas, né, traduzindo reuniões. A metodologia ágil, acho que é uma coisa muito importante da gente ler e entender a aplicação disso, porque isso impacta muito a nossa rotina, né? Como eu disse, quais reuniões você vai ter, cada reunião, qual é o tema, o que que você vai apresentar ou não vai apresentar em cada uma dessas reuniões. E isso também acaba, de certa forma, andando junto com a hierarquia organizacional da empresa, digamos assim, né? Acho que agora está na moda chamar time de desenvolvimento de squad. Eu vim de uma cultura onde tinham squads e os squads pertenciam a tal programa, a tal projeto. Hoje no Nubank eu me deparei com uma organização bem diferente. Não sei dizer se é uma versão nova disso ou se já existia, mas em todo caso, depois vão nas referências aqui dos slides, tem um modelo onde o Nubank se baseou, que no caso foi a área de engenharia do Spotify. E isso diz então que você tem squads, mas também tem chapters e tribes, né, tribos. A gente vive essa organização no Nubank. Então, a minha tribe, né, agora a gente renomeou para Business Unit, mas entenda como uma tribo. Eu trabalho com o pessoal de segurança da informação, e então isso é uma área da engenharia. Dentro dessa área nós temos 6 squads. Cada squad cuida de um ponto ligado aí à segurança da informação, é especialista nesse ponto somente. Mas eu tenho também um chapter, né? Qual que é meu chapter? É dos technical writers. Somos um time atual de 5 pessoas, 4 aqui no Brasil, uma em Berlim, e cada um está numa área espalhada aí da engenharia, né? Então, outra coisa que a gente tira daqui, a área de documentação, geralmente, ela caminha dentro da área de engenharia de software. Eu sei que algumas empresas costumam criar em outras áreas, produto ou enfim. Depende muito da visão e da necessidade real da empresa, mas eu sempre trabalhei ligado à engenharia de software, sempre trabalhei com desenvolvedores fazendo essa, como a gente fala, né, essa mágica de simplificar tudo que eles criam lá, as complexidades, e transformar numa leitura agradável, amigável. Bom, então esse é o meus 2 cents sobre metodologia ágil. Vale a pena estudar, mesmo que não seja para ser um especialista nisso, mas é o que a gente vive, então é importante saber. Outro processo que eu acho bacana trazer é o Documentation Development Life Cycle, né, o DDLC, que é essa figura aqui também. Eu gosto de pensar nesse ciclo de vida da documentação como um ciclo de vida que oferece um suporte para o SDLC, que é o ciclo de vida do software, porque esse ciclo de vida do software dita como ele vai ser desenvolvido de A a Z, né, do início ao fim. E o modo como eu trabalho é encaixando, então, a documentação como algo que escora todo esse processo do desenvolvimento, né? Você pode seguir independente, só com SDLC, mas somando esses 2 ciclos, acho que tem um processo muito robusto, muito rico, e a gente pode pensar também na boa documentação, né? Uma documentação rica em detalhes, sempre atualizada, realmente instrutiva, como algo que vai acabar ajudando times a não cometerem os mesmos erros. Porque se você documentou troubleshooting, se você documentou uma série de playbooks ali explicando como fazer tal coisa, como rodar tal coisa, eventualmente outros times vão querer consultar isso. E tem até um artigo muito legal do Dário Estevão, eu linkei aqui também, que trata sobre
case deflection, né? Documentação sendo usada como um mecanismo de redução de erros no todo o ciclo do desenvolvimento. O que é importante a gente saber, então, só ter em mente essa imagem aqui do DDLC a princípio, já é bem legal, né? Começa pela análise, passa por design. Opa, o Dário deu um joia. Dário, eu linkei, na verdade, 2 posts seus, porque seu blog tem um conteúdo muito legal. Então, convido o pessoal a acessar também o blog do Dário no Medium. Dá para aprender muita coisa lendo o que ele está bolando aí de conteúdo. Bom, voltando aqui. Passamos para a fase de design da documentação, né? Qual formato melhor que eu vou dar para esse conteúdo? Passamos depois para a etapa de desenvolvimento do conteúdo, que é a parte braçal, né? Sentar e escrever. Depois, quem já é da indústria e da escrita já está acostumado, né? Edição e proofreading, né? O que eu escrevi faz sentido? Ou eu escrevi um monte de groselha? Não, beleza. Se passou nesse caso, a gente publica, mas depois é muito importante dar manutenção para a documentação. Não é uma coisa que você escreve, entrega e vai ficar lá por 87 anos, e aquilo, na verdade, era a versão 1 do sistema, e 87 anos depois o sistema já está na versão 214. Né? Você tem que dar manutenção de acordo também com a vida do seu produto. E, bom, a gente está falando aqui de ciclo, de produto, de manutenção. Será que a gente consegue dizer, então, que dá para aplicar uma abordagem produtizável para a documentação? Eu digo que sim, e digo mais, digo que é a forma que eu gosto de trabalhar com a documentação. Eu enxergo ela como um produto que você usa para operar outro produto. Né? Hoje em dia, na indústria de TI, apesar dessas outras indústrias que eu trabalhei, eu sempre tive no meio de TI. Então, como eu falei, minha rotina é com desenvolvedores, muita tecnologia para lá e para cá. E eu posso falar que o que está saindo hoje em dia de solução, de sistema, de software sendo vendido, acho que já se tornou há muito tempo indispensável tudo isso ter a sua própria documentação. Muitas vezes não precisa chegar no nível do cliente, né? O que pode levar as empresas a pensarem que não é necessário. Mas eu digo que isso é um grande engano. Eu digo que é necessário ter documentação, nem que seja no nível interno, porque você vai estar investindo no seu próprio time de engenharia, né? Está provendo materiais didáticos, instrucionais, está provendo um monte de coisa que no fim acaba sendo aquela velha história, né? Fulaninho sabia tudo sobre tal parte do sistema. Fulaninho foi embora. O que aconteceu? Ele levou todo o conhecimento com ele, e aí, se não conseguir recuperar esse conhecimento, é mais investimento em pessoas e por aí vai. Então, vamos pensar também na documentação como um produto, encaixando ela nesse ritmo também de desenvolvimento. E tem sido bem legal mesmo, levar essa abordagem para os lugares onde eu trabalhei. Bom, antes de ir para o próximo tópico, acho que as pessoas que estão interessadas em vir para Technical Writing, eu queria deixar provado por A mais B que esse também é um trabalho que está longe de ser apenas sentar e escrever. Assim como eu acredito piamente que qualquer outro trabalho ligado aí à indústria da escrita jamais é sentar e escrever, porque você tem que saber para quem você vai escrever, o que você vai escrever, como você vai escrever, quando você tem que escrever. São muitas coisas. E também quero dar mais argumentos para a gente conseguir se impor, muitas vezes, no nosso meio de trabalho, provando o valor dessa coisinha aqui que é a documentação. Eu gosto muito dela, espero que vocês estejam gostando e que gostem também. Bom, agora sim. Próximo processo que eu chamei aqui é o de revisão. Revisão é muito importante. E eu listo 2 tipos ainda. Eu listo a revisão de estilo e a revisão de conteúdo. Pô, mas qual que é a diferença então, né? Pensa assim, como eu falei agora há pouco, né? No Nubank eu estou em 5 Technical Writers. Eu acabo de escrever um conteúdo X.
eu posso pedir para um colega meu de chapter, né, outro technical writer, revisar e ver se eu seguir as nossas regras, se realmente está bacana ali o formato, o padrão, regras, beleza. Ele vai me dar essa resposta. Mas, se eu estou falando de, né, nesse conteúdo, vamos supor, estou falando de tal funcionalidade desenvolvida ali pelo time da conta, por exemplo. Será que um technical writer ele tem essa visão técnica de saber se a funcionalidade descrita ali está de acordo com o que foi implementado, o que foi mergeado e está lá no GitHub? Geralmente, não é impossível. Tem casos que sim, que o cara já tem uma visão técnica, uma experiência muito grande, conhece muito bem o sistema, ele valida as duas ali de boa. Mas, geralmente, essa parte da revisão de conteúdo, eu mando de volta para os desenvolvedores darem uma analisada. Porque eles criaram a funcionalidade, né? Ninguém melhor do que eles para dizer se o que está escrito ali condiz com o que está implementado ou não. Então, 2 tipos de revisão são super importantes se a gente quer ter uma documentação de qualidade aprovada em tudo que for cerimônia de entrega e tudo mais. Bom, último tópico desse slide aqui é o guia de estilo. Guia de estilo, isso aqui vai levar para outro post do Dário também. Vocês podem dar uma olhada lá, o que ele diz sobre Style Guide. Mas é o seguinte, quem trabalha com Technical Writing deve aprender um Style Guide pelo menos. Porque isso é um tipo de... Pensa assim, é um tipo de apostila que vai te dizer com quais regras você constrói sua documentação. Eu gosto muito desse carinha aqui, o STE, né, o Simplified Technical English. Ele foi o meu primeiro Style Guide lá da Ericsson ainda, e eu vim implantando pelas empresas que eu passei. Então, se alguém quiser eventualmente trabalhar no Nubank, né? Tem também o da Google, que é bem legal. Tem o da Microsoft. Esse aqui do GitLab eu achei super bacana também. Enfim, tem vários, mas é aquela coisa, se especializa em um. Por quê? Porque, como eu falei, né, não é um trabalho que você senta e escreve. Muitas vezes você sabe o que escrever, só que agora vai ser cobrado como escrever, né? E isso impacta o quê? Em regras, em palavras reservadas, em várias coisas que você deve empregar na sua documentação para ela ter um padrão. E o que eu sempre digo para as pessoas que eu converso, que vêm trocar ideia sobre esse trabalho todo, é o seguinte: documentação sem padrão não tem qualidade. Não tem. O conteúdo ali pode estar totalmente validado, faz sentido, é realmente o que foi implementado ali pelo time, mas se você não tem um padrão, uma cara da sua documentação, fica uma coisa amadora. O guia de estilo, né, o Style Guide, nos dá toda essa base, né, para construir essa cara, dar essa cara para a nossa documentação. Pensando em boas práticas, ok, a gente viu então quais são ali os processos que regem, né, a escrita, falamos um pouco sobre Style Guide. Eu gosto de trazer alguns conceitos, porque são coisas que eu aprendi e são realmente úteis. São coisas que eu aplico diariamente, assim, e é bem bacana ter esses conceitos na manga. O primeiro é o minimalismo, né? Acho que boa parte aqui deve saber o que é isso, né? A arte de escrever usando menos palavras possíveis. Isso aqui me deu bastante trabalho para dominar. Nem sempre eu consigo ser minimalista do jeito que eu quero, no nível que eu quero. Mas a documentação, né, de software, ela tem que ser assertiva, objetiva e direta. Você não faz muitos floreios na documentação, né? É o oposto da escrita criativa, né? Você não tem que usar jargões, você não tem que cativar, digamos assim, né, o leitor. Você tem que dizer o que acontece, como fazer. Então, o minimalismo ele acaba enxugando, né, reduzindo
nossa quantidade ali de palavras empregadas para explicar tal coisa em uma frase, por exemplo. Outro conceito muito bacana é o de taxonomia. Taxonomia é o quê? É uma ciência da organização, digamos assim. Se eu estou trabalhando com tal tema, faz sentido que outras páginas relacionadas estejam próximas desse conteúdo, ou, digamos, estejam guardados numa mesma pasta, né? Agora, vamos supor, o meu grande tema é conta do Nubank. Então, eu criei uma pasta lá, conta do Nubank. Dentro disso, eu posso ter o quê? O que eu faço na conta do Nubank? Eu vejo meu saldo. Tá bom, esse é o nosso tema. Um tema. Que mais? Eu posso fazer recarga de celular? Outro tema. Eu posso pagar conta, pagar boleto? Não gosto, mas posso e faço. É outro tema. Então, eu começo a organizar conteúdos que são realmente próximos, que pertencem a um tema em comum. E a taxonomia prega isso. Ela organiza sempre do mais genérico para o mais específico. A gente pode pensar até em uma certa granularidade do conteúdo, porque isso torna mais fácil de encontrar as coisas, né? Também a gente deve tomar cuidado quando a gente gera muito volume de documentação, de não saber onde que está tal coisa. É terrível não achar o que você escreveu ou o que está escrito. Então, a documentação também ela deve ser fácil de ser encontrada e de encontrar coisas nela. Taxonomia é um conceito que ajuda muito. Bom, eu falei no início um pouco essa coisa de conhecer seu público. Esse é um mindset que eu gosto de compartilhar também, porque ele é muito bacana, né? Eu tenho que conhecer, então, quem vai consumir o meu texto, para quem que eu estou escrevendo. Para qualquer escritor, é muito complicado você escrever qualquer coisa sem saber quem vai ler, né? Então, defina isso. Outra coisa que eu gosto de falar é até um conceito meio emprestado de UX Writing, eu acho, que é a coisa do be nice, né? O ser legal, ser gentil. A gente sabe muito bem que as palavras elas podem machucar, né? E uma coisa engraçada da documentação, como eu falei então que ela é assertiva, objetiva e direta, vocês podem concluir o quê? Que é um tipo de texto muito imperativo. Por ser tão imperativo, eu tenho que tomar cuidado para não soar tão mandão como o meu leitor. Então, essa coisa do ser legal, gentil, é um bom pensamento a ser seguido. Eu falei também que o technical writing ele é o oposto da escrita criativa. Por quê? Como eu não faço, então, esses floreios dos meus textos, se eu estou usando um termo específico no início do meu texto, eu vou repetir esse mesmo termo específico ao longo do meu texto, não importa quantas vezes eu precise. Então, ser repetitivo, nesse caso aqui, não está errado. Pelo contrário, você gerou um padrão. Então, sua documentação tem qualidade. E eu vou encerrar esse slide falando de Docs as Code, Doc as Code, que não chega a ser uma prática, mas é uma filosofia de documentação empregado aqui no Nubank, porque ela o quê? Ela diz que você vai trabalhar a documentação da mesma maneira que você trabalha o código, com ferramentas, com processos, com rituais. Então, assim, isso aqui é pensado agora em desenvolvedores que documentam. Essa é uma abordagem que funciona bem, tenho visto funcionar bem, porque essa é a minha realidade aqui no Nubank. Eu já não produzo mais texto. É estranho, né? Eu sou um technical writer, então, que não escreve, pelo menos não muito mais como antes. Não só eu, mas todos os TWs daqui, a gente está mais numa função então, de dar suporte, né? De transmitir essas boas práticas para os nossos engenheiros de software e assegurar que a documentação está sendo gerada de acordo com o nosso Style Guide. Então, vem a questão também da governança.
está sendo bem legal. A gente já deu diversas talks também na empresa falando sobre boas práticas, sobre apresentando o Style Guide para eles, falando como usar, por que é importante, né, ter esse padrão. E como desafio, a gente teve que aprender, pelo menos eu, mexer mais no GitHub. É uma coisa que eu nunca tinha usado, sabia que é uma coisa muito do cotidiano do desenvolvedor, mas aprendi que dá para fazer documentação lá sim. E aí a gente tá seguindo, criando templates, fazendo um monte de coisa, aplicando essa filosofia. Mas tem outras ferramentas em uso também, que aí já nos levam para o próximo slide, eu acho. Sim. Deixa eu ver que horas são. Tá, acho que vai dar tempo. Como eu falei, é bastante coisa, bastante coisa. Vocês chamaram um cara aí que está há 5 anos querendo falar e não tinha gente para ouvir, né? Agora fazer o quê? Bom, eu cataloguei essas ferramentas e dividi em 3 tipos. Vou começar falando então dos sistemas gerenciadores de conteúdo, né? As Content Management System Tools, ou para os íntimos CMS. E de quebra dos editores XML. Esse esquema ST4 foi a primeira ferramenta que eu aprendi a usar. E eu vou dizer para vocês que foi a mais difícil também. Então, eu já comecei de cara mexendo com algo bem difícil, bem complexo. O treinamento era meio complicado, né? Você entendeu umas artimanhas aí da ferramenta. E depois, quando você ia usar, você percebia que você tinha mais dúvida do que no treinamento. Aí era hora de realmente acertar a vida ali e se entender com ela. Mas, assim, o que eu falei um pouco dessa taxonomia, né, de granular conteúdo, um CMS faz isso muito bem. Por quê? Porque você consegue quebrar todo o seu texto, toda a sua publicação, que seja, na menor unidade de texto possível. Por padrão, a gente chega até em páginas. Acho que dá para quebrar um pouco mais, talvez em tópicos, né? Tanto é que essas ferramentas são ditas como Topic-Based Tool, Topic-Based Documentation. E é isso. Você tem um monte, então, de pedacinhos de texto, você pode combinar eles para compor uma publicação. No nosso caso lá, essa ferramenta eu aprendi e usei na Ericsson. Né? No nosso caso lá, como a gente tinha diversos clientes, tinha diversas também releases do sistema, a gente trabalhava com o conceito de single source of truth. Né? Toda a documentação estava centralizada em apenas um local. Porque senão virava bagunça. Não tinha como você ter no radar, ter ali organizado, né, catalogado toda a documentação de todos os produtos da empresa se cada uma tiver espalhado, vamos imaginar, cada uma no teu Google Drive aí. Já era, né? Conteúdo perdido e anos jogado no lixo também. Então, esse sistema, a gente tinha nossas publicações organizadas ali por release e a partir disso a gente podia enriquecer, de repente reusar, né? É muito comum fazer o reuso de conteúdo. Às vezes uma coisa que já está em uso para um cliente é a mesma que eu vou aplicar no outro. Então eu reusava o conteúdo. Mas e quando eu realmente ia escrever, né? Eu escrevo numa CMS mesmo ou não? Ela só serve para gerenciar o conteúdo. CMS só gerencia. Geralmente, na hora de editar, você precisa de um editor XML. Para esse tipo de documentação, eu sempre escrevi em XML. Meu primeiro editor foi o Arbor Text, né? E minha primeira ferramenta foi o ST4. Mas já não é mais assim o top do mercado, né? Para esse tipo de documentação de solução, lembrando que a gente está falando de sistemas e soluções muito complexas e robustas, com diversos clientes usando, então você precisa de uma ferramenta que também seja complexa e robusta para atender essa necessidade. Nos últimos anos, então, nesse mercado,
tem se falado muito sobre Dita, né, que também é uma arquitetura de informação específica aí para Topic Based. Esse site aqui é bem legal, ele lista um monte de ferramenta que você pode usar de CMS, de editor, e um editor muito usado, muito conhecido para quem trabalha com Dita acaba sendo o Oxygen. Então, assim, se você está nessa situação que você trabalha numa empresa que tem diversos clientes, tenta ter essa coisa de single source of truth na sua documentação. E, se possível, tenha apenas um conteúdo ali, que seja a sua publicação. Esse conteúdo você pode condicionar com licenças e gerar publicações específicas para cada cliente. Ou seja, o cliente só vai acessar o conteúdo se ele tiver aquela licença. Essa licença geralmente é a própria feature, né? Então, se ele comprou aquilo, vai habilitar no sistema dele e vai liberar o conteúdo também na documentação. Condicionar conteúdo serve muitas vezes para ocultar conteúdo também. Você pode criar uma licença, uma condição ali temporária que seja, só para deixar meio engatilhado caso se confirme o que você escreveu ou não. Aí você apaga mesmo antes de fazer a release para o cliente. Bom, isso foi o que eu usei por cerca de 4 anos, né? Mas continuei pensando, será que isso é tudo que a gente tem no mercado? Será que não tem outras soluções, outras ferramentas mais simples? E aí eu descobri que tem. E é outra categoria, é outra parada, outro foco, que são as knowledge bases, né? São ferramentas para você organizar conteúdos ali, geralmente internos, né? Que vão atender um grupo ali que seja da empresa só, né? Então, seu público passa a ser interno, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu deixei de escrever documentação para cliente, passei a escrever para consumo próprio ali da engenharia, né? Minha primeira knowledge base foi o Confluence, acredito que muitos conheçam, porque é um produto bem famoso, né, do grupo Atlassian. E tem aquela pegada de ser wiki-based, né? Você organiza ali artigos, tal, começa a fechar também. Taxonomia vai estar presente em tudo, né? Começa a fechar por temas, faz ali um tópico, faz um space, algo do tipo. E você consegue organizar muito bem o conteúdo e dá para enriquecer a ferramenta também com diversos plugins. O que pode não ser muito interessante é porque alguns plugins são pagos, né? Acho que a maioria. Fora o próprio custo da licença da ferramenta. Então, tem que tomar cuidado para não tornar ela muito cara. Mas gostei bastante de trabalhar com Confluence. Atualmente, eu tenho usado o Tetra e já fica até uma dica, até 5 usuários ele é gratuito. Então, nada impede que vocês criem uma conta aqui e trabalhem no Tetra para ter um portfólio próprio. Comece a escrever alguns conteúdos, sei lá, a gente chama de mocado, né? Aquilo que não é dado real, mas está ali só para ver como que funciona. Sei lá, escreve uma documentação, como gravar mensagem de voz no WhatsApp. Faz ali o seu passo a passo, vai registrando algo, porque de repente se algum recrutador, alguma empresa aparecer na tua mira e pedir uma amostra do seu trabalho, você pode mostrar, não tem problema nenhum. Tenho usado muito o Tetra para esse projeto com os meus amigos, né, do nosso Game Studio. O Tetra e Confluence eu não vi muita diferença entre eles. Claro, o Tetra não tem um marketplace de plugins como o Confluence, e por isso ele é incompleto. É uma ferramenta bem legal e foi legal também porque eu falei para os meus amigos, né, se a gente vai começar, eu quero montar uma estrutura de documentação desde agora, mesmo que a gente não tenha conteúdo nenhum. Eu pensei, então, em como categorizar o que seriam temas referentes a áreas de uma possível empresa. Não sabemos se realmente vamos atingir sucesso ou não, mas, em todo caso, a estrutura está pronta. Eu vou dizer para vocês que eu levei cerca de 2 semanas estruturando tudo. Então, a minha curiosidade era, quanto tempo eu gastaria se eu pegasse, não um projeto, mas uma empresa começando do zero e já implantasse toda essa cultura da documentação?
Eu fiquei surpreso. 2 semanas foi muito, muito menos do que eu imaginava. Então, assim, a gente está indo na escala, né? Mas a gente já tem todas essas categorias de área, seja, sei lá, engenharia, marketing, technical writing, game writing, né? Pensando que é uma empresa de jogos. Que mais? Internal comms. Tá tudo categorizado. Cada categoria tem suas subcategorias respectivas e cada subcategoria pode ter as suas também. Então, eu apliquei o conceito da taxonomia aí bem aplicado. Ainda nessa coisa de knowledge bases, tem também o Document 360. Não tem muita diferença de um para outro. É mais uma coisa que você pode notar que um faz melhor que o outro ou não. Eu gosto bastante do editor desse aqui. Não trabalhei com essa ferramenta, mas usei um trial só para ver como que era. O editor é bem legal. Quem escreve em Markdown deve ter com a terminologia what you see is what you get, né? De um lado você está tagueando aqui, do outro lado, na tela dividida, você já vê como que é o output dessas tags. O Document 360 faz isso, né? O Confluence e o Tetra você tem que publicar ou ele já puxa a tag automática ali. Perde um pouco essa referência do what you see is what you get, né? Fica só o what you get, aplicando a tag. E por fim, Gitbook. Gitbook eu acho legal para quem trabalha com soluções open source. Você pode ter sua base de conhecimento ali interna mesmo, mas acho que ele te dá uma opção também de abrir, seja para consulta aí no caso de clientes ou de comunidades. Então acaba servindo bem em 2 propósitos. E por fim, listei aqui alguns editores de API, né? Talvez tudo que eu falei até agora não seja a sua realidade. Talvez a sua empresa, o seu produto, sejam APIs. O que são essas APIs? Essas Application Programming Interfaces. Eu gosto de pensar em API como um túnel, né? Porque ela conecta um serviço, um módulo a outro. Quando você está num sistema que funciona por microserviços, né? Esses microserviços são independentes, são diferentes. Eles precisam se conversar para que uma funcionalidade realmente aconteça. Então, a API meio que liga esses microserviços. Eu nunca usei nenhum desses 3. Eu sei que eles são famosinhos, eu sei que eles são legais, está aí no mercado, mas eu nunca usei. Tá? Eu sei do Swagger, do Postman, do Stocklight, mas eu vou dizer para vocês que a única vez que eu documentei API, ela não era um produto, mas ela era parte do sistema que a gente desenvolvia, então ela tinha que constar na documentação como uma referência, né? Para consultar ali o que foi feito de chamada e tal. E a própria empresa desenvolveu uma solução, um template próprio para as APIs. Então, e tinha mais, e aí o próprio desenvolvedor, ao editar lá o arquivo JSON, né, que é a extensão das REST interfaces, já conseguia converter para XML. Então, essa parte eu realmente só dava uma assessoria ali para o desenvolvedor e pegava esse output XML, trazia para a minha CMS, né, para o meu diretório ali, para poder ser publicado com todo o restante da documentação. Tenho interesse ainda em me aprofundar mais nessa vertente. Tem cargos específicos de API Technical Writer. Talvez no Nubank eu comece a documentar algo mais para frente. Já detectei alguns impactos num projeto que é uma API, que está sendo feita pelo pessoal de segurança da informação. E, de repente, numa outra conversa eu vou ter mais detalhes sobre isso, mas quero deixar também aqui compartilhado com vocês. Se precisarem de opções, eu sei que tem essas. Não sei se realmente são as melhores. Acho que é isso, gente. Tá aí meus contatos. Meu nome é muito, muito comprido. No LinkedIn está resumido para ficar mais fácil de encontrar também. E eu queria deixar uma tarefa, uma lição de casa para vocês. Daqui para frente, ó, tá cheio de referência de tudo que eu falei, né? Como eu disse que eu listei, escolhi a dedo. Não vou dar mais spoiler. Assim que vocês receberem os slides aqui,
comecem a navegar nessas referências, dá uma analisada, vê com calma e se quiserem, né, volta no LinkedIn e me diz o que você achou. Se tá bacana, se de repente você encontrou um material diferente, mais legal também, vamos compartilhar. E, bom, é isso. Eu quero deixar um tempo ainda para Q&A. Falei para caramba, falei ininterruptamente. Muito obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer enorme dividir o que eu sei, o que eu aprendi com vocês. E espero que a gente tenha mais pessoas aqui nessa comunidade também dividindo o conhecimento, porque afinal não adianta a gente aprender e guardar para a gente, né? O conhecimento tem que ser dividido. Obrigadão. Nossa, comecei a falar, tava no mudo. Arrasou demais, André, muito bom. Já tô vendo aqui que a galera tá mandando mensagem aqui, parabéns, mandou muito, adorei. Gente, eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas durante. Acho que quem quiser mandar novas perguntas pode ir mandando. Eu queria começar, na verdade, puxando uma pergunta que foi feita, se eu não me engano, pela Júlia. Deixa eu só subir aqui no chat, que estava lá. Na verdade, foi do Paulo, desculpa. A Júlia perguntou, mas eu vou puxar a primeira do Paulo, porque foi a primeira que apareceu aqui. Você estava comentando sobre esse desafio do Nubank, que você agora tem uma atuação um pouco diferente. Você, na verdade, você e os outros TWs atuam como consultores, né? Vocês dão esse apoio para os desenvolvedores. E aí o Paulo perguntou assim, como vocês fazem para garantir que essa entrega é por parte deles? Vez ou outra precisam trabalhar junto ou o trabalho de escrever é 100% da squad que criou o produto? Ah, legal. Consultor é um termo bem bacana, Mariana. A gente também se denomina assim, né? A gente escreveu um manifesto aqui da área de documentação do Nubank e isso é um ponto que a gente listou, né? A gente está sempre prestando ali um suporte, né? Uma consultoria para engenharia. Como é o fluxo, geralmente? Assim, cada um teve muita liberdade aqui para definir o seu próprio modo de trabalhar. Então, vou dizer que a gente segue um modo parecido e próximo, né? Porque os 5 estão sempre trocando ideia ali toda semana e um dando ideia para o outro também. Mas a gente tem um nível de sinergia muito, muito alto, que muitas vezes um pensou numa coisa e o outro completa. Então, não tem muito tempo gasto em alinhamento, não. É uma equipe bem bacana. Eu vou dizer o que eu pensei e o que eu estou pondo em prática. Uhum. Eu vim dessa pegada de realmente ser o produtor de conteúdo do time, né? Eu gero a documentação, pego ali a informação com o desenvolvedor e pá. Isso me ajudou muito a construir a minha base teórica, né? Ganhar minha maturidade técnica e eu posso dizer que é o modo que eu acostumei. Então, eu ainda tenho essa rotina, mas sabendo que já não sou eu quem vou escrever. Então, eu acompanho os times, né? Os squads de InfoSec, passo 3 semanas com cada um e daí vou migrando para outro. Durante essas 3 semanas, eu já gosto de deixar meio apresentado. Ó. Eu posso ajudar o time nessa e nessa tarefa. Aí o pessoal mesmo, os próprios engenheiros começam a escrever, de repente. É muito normal que tenha dificuldade, às vezes, em iniciar um conteúdo, né? Puxa, qual é a melhor forma de eu tratar esse tema? E eles são pessoas que sabem o que escrever. Às vezes eles não sabem a melhor forma de como escrever, por onde começar. Então eu vou dando toda essa assessoria, se possível, né? A gente gosta muito de criar templates também e disponibilizar. Então assim, a gente fez o template de readmes, já está lá disponível. O pessoal pode pegar, fazer uma cópia e começar a implementar dentro do template. Mas aí eles me mandam o arquivo para revisão, né? Nesse momento, deixei bem claro para eles que eu não vou exigir que eles já saibam todas as regras de Style Guide, não vou exigir que eles sejam mestres do minimalismo, porque a gente compartilhou que nós levamos muito tempo para dominar essas skills, né? Então, assim, eu pego o texto cru, né, bruto, acabou de sair do forno ali da engenharia, padronizo, mando de volta para eles e tem sido assim essa troca. Mas a etapa mesmo de produção aí vem do próprio squad. Entendi. Muito bom. Eu vou aproveitar, enquanto o pessoal ainda acho que está elogiando aqui, agradecendo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, inclusive sobre o contexto que eu e a Jazz vivemos hoje na ZUP, porque,
Para quem não sabe, assim, na ZUP não tinham technical writers, eu fui a primeira, depois eu puxei a Jazz e hoje somos nós duas lá. E é um desafio tanto, porque no nosso caso, a gente trabalha com produtos open source. Então, nossa documentação é super pública. E somos só nós duas para 4 documentações. E a gente está, na verdade, fazendo até um processo meio similar a isso que vocês fazem no Nubank. Não com esse nível de maturidade, mas o que a gente faz lá, a gente está começando a empoderar os desenvolvedores para eles escreverem. E aí eu queria saber de você dicas de por onde a gente poderia começar a estruturar esse processo, talvez de templates ou de padronização, para que a gente consiga facilitar esse processo de gestão do conhecimento. Porque hoje acaba que eles demandam muito da gente e a gente tem pouco braço, e aí a gente fica naquela situação de a gente tenta dar conta de ajudar a revisar, mas às vezes a gente não consegue manter o padrão porque somos poucas ainda. Enfim, como que você indicaria a gente aí para nos ajudar? Entendi. Pensando nessa situação, eu acho que vale a pena a gente investir em educação. Pelo menos é algo que o Nubank valoriza bastante aqui, que é a troca de conhecimento, né? Então, acho que no meu primeiro mês eu já estava dando uma talk aqui para a área de InfoSec sobre como escrever documentação. Uhum. E aí eu começo a passar aqui, o que eu mostrei aqui eu dou mais detalhes, né? Que eu quero ser mais didático. Esse tem sido um bom approach, né? E disponibilizar a gravação também dessas falas todas. O pessoal lá se interessa muito por aprender sobre diversos temas. É até uma visão do Nubank, né? Capacitar cada vez mais os times, empoderar os times com habilidades distintas mesmo, né? E agora a engenharia está descobrindo essa coisa da escrita técnica. Não é toda engenharia que já tem um technical writer para si, né? São 5 áreas atualmente. E essas áreas já estão mostrando o resultado também de ter a sua documentação mais organizada, numa leitura mais fluida, mais amigável. E eu acho que é assim, é educar e dar o suporte, dar a ajuda necessária. Mas, assim, a gente também sabe, a gente sente também que às vezes falta braço. Então, você tem que mitigar, ver qual que realmente é uma prioridade ali, né? Se tudo for prioridade, não tem prioridade em nada. É meio complicado esse início, é você. Nossa, a gente está enfrentando muito, porque eu não sei se para vocês que estão ouvindo foi assim, mas para a gente foi muito complicado, porque quando eu entrei eu não sabia qual era technical writer, e aí eu tive o processo de eu entender quem eu era, o que eu fazia, e aí depois, hoje a gente tem o processo de, para muitos desenvolvedores, o que a gente faz é só revisar texto, e até a gente explicar que a gente não só revisa texto, é um parto nas reuniões, e aí, total, Vini, foi super autoconhecimento. E aí, hoje está sendo o processo de trazer uma cultura de documentação para a ZUP, porque a ZUP é uma empresa que já existe há um tempo no mercado de tecnologia, mas não tinha documentadores. E foi muito doido, porque hoje para a gente é uma vitória saber que documentação entrou no pipeline de desenvolvimento, porque até pouco tempo não tinha, assim, era nesse nível. Mas eu perguntei mais para saber mesmo, que a gente está, agora eu e a Jess, a gente está justamente nesse momento de, tá bom, as pessoas agora entendem que é importante, a documentação já está mais redonda, mas como que a gente começa a refinar e escalar esse processo, sabe? Uhum. Aproveitando agora, voltando para as perguntas, mas obrigada, já ajudou muito. Nossa, esse meetup foi assim, um divisor de águas. Já estou saindo aqui, não sei a Jess, mas eu já saí com várias notas mentais, assim, do que fazer amanhã. O pessoal vai ouvir. Teve uma outra pergunta muito legal que foi da Júlia, falando sobre como escolher a documentação, se é uma documentação mais completa fora do produto ou as instruções dentro do produto. O que vocês acham mais interessante? E aí eu acho que é até legal puxar o gancho sobre as diferenças entre UX e Technical Writing, que eu acho que é legal de trazer aqui. Eu não sei se todo mundo já é Tech Writer que está participando, mas às vezes acontece muito. Não sei se contigo também, se as pessoas confundem às vezes. Eu vou dizer que nunca me confundiram com UX Writer. Vamos pensar. Olha, eu não posso nem fazer um comparativo com UX Writer porque eu nunca naveguei por essa área, né? Antes de CTW eu era professor de inglês, então eu trouxe um pouco dessa didática na minha explicação, principalmente na interação com a engenharia. O que eu conheço, né, eu vou falar a minha verdade, a minha realidade. O que eu conheço é isso, é uma documentação que suporta o produto, que pode instruir o produto, mas geralmente
ela vive um pouco à parte, digamos, separada, né? Ela tem uma plataforma dedicada só para ela, não é algo tão ali, talvez, na tela, assim. Uhum. O Lucas, eu e o ex-writer, as pessoas achavam que éramos gêmeos. Lucas, eu super te entendo, porque eu já participei de reunião que achavam também que eu fazia isso. Foi difícil. Eu escrevi até um texto sobre isso, porque as pessoas na empresa confundiam real, assim, até hoje, na verdade. Uma analogia que eu ouvi, até complementando o que você falou, uma vez um colega meu designer, quando eu estava contando sobre as diferenças, ele fez uma analogia que eu achei super legal, que é do jogo do tabuleiro. Não sei se todo mundo vai concordar, mas que no jogo de tabuleiro, os textos que estão no tabuleiro, que te orientam quantas casas você anda, tipo um banco imobiliário, vai. Tem lá falando quais são as propriedades, as cores que sinalizam se é cara, se não é, etc. E as cartas são o UX Writer, que é a interface direta ali, que você está jogando no tabuleiro. Mas as instruções, que é mais direto, tipo as regras, né, que a regra é clara, né, que é daquele jeito, que não tem espaço para dupla interpretação, a regra que vem junto com o jogo, que é o manualzinho de instrução, seria a gente. Então eu achei bem legal, porque assim, é mais lúdico de explicar. Facilitei as explicações lá em casa, depois que ele me deu essa analogia. Eu falo que eu faço manual de instrução de jogos, assim, algo do tipo, a minha família começou a entender o que eu fazia. Essa é uma boa, vou incorporar essa explicação, gostei. Eu achei fácil, assim, depois que um dia ele me trouxe essa ideia, eu falei, putz, eu vou usar isso pra vida. Porque eu falei, gente, super adapta, né? Bastante. Ó, que legal, a Kátia perguntou assim, quais são as principais soft skills para ser um bom TW? A soft skills é bacana. Isso é um tema que eu valorizo muito. Acho que um bom funcionário, ele não só tem alto domínio técnico, mas cada vez mais acho que o mercado já começou a valorizar essa parte de soft skills, né? Para um TW, tem bastante essa coisa do conhecer seu público, interagir com seu público. Acho que a gente pode considerar como uma. E outra, assim, quando eu trabalho, né, com os meus devs, tal, eu gosto de dar tempo para a pessoa ali dar um respiro, conseguir pensar direito na sua solução, né, no que vai ser implementado, do que ser aquele TW cri-cri que vem todo dia. Oi, e aí, tá pronto aí? Oi, e aí, acabou? Pode me passar o que você fez aí? Não, eu gosto de realmente ter uma sinergia, construir é, uma ligação com as pessoas e saber respeitar também o momento de cada um. É uma soft skill um pouco, não sei nem como dar um nome, mas conhecer o momento para buscar informação, acho que é bem importante, porque corre o risco até de você atrapalhar, às vezes, quem está implementando ali, né? Tem que Uhum. ter um pouco de, sei lá, aproveitar bem as dailies, né? Pegar o status ali, se possível, ver a cara da pessoa. Dá para saber se ela está cansada, se ela está estressada, se ela, enfim, entender o ser humano por trás ali da entrega. Uhum. O pessoal falou muito aqui empatia. A Esté falou, a Cris, o Danilo. Eu acho que, eu concordo, gente, eu acho que é uma boa palavra. Principalmente, não sei se vocês têm isso, mas quando eu comecei a trabalhar em TechWrite, uma coisa que eu percebi é que tinha muitos desenvolvedores que tinham muita resistência ao nosso trabalho, mas muito porque tinham medo de achar que a gente ia invalidar o que estava sendo feito, sabe? Aquela coisa de, ai, não mexe no meu código, né? Porque vai falar alguma coisa, vai dizer que tá ruim, vai isso e aquilo, e na verdade não, né? É muito mais sobre trazer uma visão talvez mais plural ali, que às vezes o desenvolvedor nem tinha parado para pensar, e contribuir até para que o código fique ainda mais rico, né? Eu acho que eu percebi muito isso, assim. Queria até ouvir de vocês, quando vocês estavam trabalhando com desenvolvedores, se tiveram alguma resistência, o que vocês foram percebendo, assim? Você já teve algum momento de resistência, assim? Eu acho que eu conto os que eu não tive. Não tive muita resistência aqui no Nubank, mas pela própria cultura, postura da empresa. Mas sempre tem muita resistência dos times. Acho que o desenvolvedor ele acaba ficando um pouco encanado, até bitolado ali com o que ele produz. Uhum. Com certeza deu muito trabalho criar o que eles criam, né? Mas eles se fecham muitas vezes a não aceitar bem críticas, né? E
A documentação é impressionante. A documentação sempre encontra, às vezes, algum ponto dolorido ali, seja no processo, seja enfim, como que a empresa está organizada ou não está organizada. A documentação vai revelar toda a verdade ali embaixo do tapete. Isso é infalível. Tive bastante casos de resistência, mas o que eu gosto de deixar claro para os times, né, para as pessoas, é que o TW jamais ele vai pegar um texto ali e mudar o conteúdo, né? Beleza, foi implementado ali o suco de abacate. Eu não vou pegar o que o cara fez ali do suco de abacate e mudar para minha lasanha de berinjela, de forma alguma. Eu vou pegar suco de abacate, vou falar como fazer o suco de abacate, né? Aí vai estar jogado ali os ingredientes. Eu vou organizar os ingredientes numa listinha, falar, para fazer o suco é necessário isso, isso e isso, né? Agora, como fazer, né? Descasque seu abacate, pique, bata, enfim. E aí eu acabo vencendo um pouco essa barreira, mostrando que eu não estou ali para azucrinar, para destruir o que foi criado. Mas tento provar também que tem valor você ter uma documentação padronizada, com qualidade, senão vai ficar... É até um mindset antigo que eu acho muito feio, né? Que diziam, quem codifica também documenta. Eu acho que para uma versão inicial ali, uma coisa muito, muito técnica, faz todo sentido, porque ninguém melhor do que a própria pessoa que implementou a função ali para falar o que foi feito. Mas você exigir que essa pessoa também domine uma habilidade de escrita tão específica, cobrar qualidade do texto dela, e depois, tendo erro, apontar o dedo na cara dela, falar que não está bom, acho que esse pensamento as empresas têm que derrubar urgentemente e perceber que tem um novo especialista aí na área. Uma pessoa que dá para ajudar muito bem a alavancar esse desenvolvimento todo. Muito bom. Teve uma pergunta aqui do Lucas, que falou assim, em uma empresa que não tenha nenhuma filosofia que aproxime o desenvolvedor com a documentação, como os desenvolvedores poderiam ajudar o TW no dia a dia? Eu recomendo dar uma lida melhor sobre Docs as Code, pensando que é para viver mais o contexto do desenvolvedor do que do redator. Uhum. Acho que é uma filosofia que pode ser útil, sim. Muito bom. Gente, já são 8h13, eu não sei como está o horário de vocês, se vocês querem fazer mais perguntas, se vocês não querem. Inclusive, eu ia falar que quem quiser falar pode ativar o som, tá? Fiquem à vontade, não precisam ficar acanhados, se não quiserem ligar a câmera também. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta final, senão a gente pode já, não sei, encaminhando para as considerações finais. Ah, beleza. A Ju perguntou, realmente poderíamos falar mais sobre o escopo do TW? Lê código, testa, faz UX? O que você acha, André? Na tua visão, assim, nesses 5 anos, o que você acredita que é o melhor escopo da nossa área hoje? Falar para a Júlia o seguinte, ler código, às vezes fui obrigado. E me envergonho dizer que algumas coisas eu aprendi, Júlia. Eu aprendi. Mas ok, todo conhecimento é válido. É uma brincadeira minha, porque antes de linguística eu tentei fazer ciência da computação e abandonei. Jurei que nunca mais ia mexer com isso. Vejam só onde eu estou, né? Mas não pense que eu aprendi tudo de código na computação. Não aprendi nada, por isso que eu saí, né? Fui para linguística e fui bem feliz com essa escolha. O que eu quero dizer? Se me mandarem, às vezes, uma PR ali, um pull request, né, do GitHub, eu posso bater o olho e identificar pelo menos qual que é a linguagem ali, porque, né, faz parte da tech stack da empresa, né? Elas também não vão, como a gente tem nosso style guide, né, geralmente o desenvolvimento não sai codificando em diferentes linguagens também, e geralmente escolhem uma ou duas. Essa parte de ler código, eu não gosto de pensar que é o código que vai me dar informação, né? Eu gosto de pensar que a pessoa que escreveu aquele código que vai me dar informação. Então, eu sempre fui por essa abordagem, nunca fui tentando, sei lá, aqui a gente trabalha com Java, agora eu vou aprender Java porque vou entrar ali
em toda a master, vou revirar e pegar tudo ali. Testar. Não exatamente, mas já pedi para acessar o ambiente do testador, porque principalmente quando eu ia documentar tela, né, front-end, o cenário, né, o ambiente já estava montado ali e eu conseguia realmente ver o que entrou na tela, botão, combo box, tal. Eu navegava só para entender o que foi feito e aí transformar em documentação. Como eu falei, com UX, nunca cheguei a mexer. Também não é uma área que eu me vejo, né? Eu me vejo muito dentro do technical writing, junto com essa galerinha aí de engenharia, entendendo o que essa turminha faz e ajudando os outros a entenderem o que eles fizeram. Então, resumindo, código, beleza. Eu trabalho com technical writers que já foram desenvolvedores. Acho que tem muito a acrescentar uma pessoa que realmente entende, né? Mas não é uma skill necessária. Eu sempre vou buscar informações. Isso eu diria que a gente deve ter essa perspicácia como TW, né? Se eu estou participando de uma daily, eu vi que o pessoal comentou muito uma buzzword ali sobre uma tecnologia. Eu tenho que tomar cuidado também para não ficar em cima do meu time, fludando eles com perguntas que aí eles vão dizer que são óbvias demais, eu podia ter ido no Google. Eu prefiro ir no Google, vou perguntar tudo para o Google vai me dizer tudo. E isso me ajudou a construir também a minha maturidade técnica, porque eu entendi um pouco mais o que dava para criar com base nessas tecnologias que eles falavam para mim toda hora. E quando eu chegava para falar com o desenvolvedor, eu já chegava preparado, com uma pequena bagagem que fosse, mas eu já entendia pelo menos o mínimo necessário do contexto ali do time, né, da pessoa, e a comunicação fluía melhor, sem ruídos. Muito bom. Enquanto você falava, inclusive, eu fui vendo a resposta aqui do pessoal, achei muito legal que o Paulo colocou assim, acho que depende muito do perfil da empresa e do profissional. Alguns se aventuram a conhecer código. Conhecimento é sempre bem-vindo, só cuidado para não fugir do seu escopo. Acho que esse acaba sendo hoje a nossa armadilha, né? A gente tem tantas possibilidades e talvez, acho que mais para frente, nosso desafio vai ser aprender a funilar o escopo, né? Depois que a gente educa o mercado e entende nossas possibilidades, talvez a gente vai fazer um movimento contrário, né? Vamos ver. Teve uma última pergunta, eu acho, que a gente já está a 2018, foi da Laís. Quando uma documentação voltada para o cliente, vocês costumam fazer um glossário? Opa, não só para cliente, glossário é vida. Glossário eu faço em tudo. Fiz na Wildlife, mesmo a gerência dizendo que não era prioridade, eu fiz mesmo assim, porque eu acho indispensável você completar seu texto sem ter ali uma terminologia definida. E o glossário é aquilo, né? Eu vou citar um termo da minha indústria. O que eu faço? Eu abro parênteses, falo o que é aquilo, quebrei meu minimalismo. Não, o glossário está ali, vira um link, pá, beleza. No Nubank também trouxe essa ideia do glossário, né? A gente tem nosso glossário de engenharia, aí cada um de nós vai enriquecendo com os termos que a gente descobre na nossa área mesmo. E na Obasan Games também fiz um glossário aí voltado para o mercado de games, para dar um contexto para os meus amigos. Porque quem trabalha com game tem muito KPI nessa área, é uma sopa de letrinha danada, vocês não imaginam, gente. Não é só joguinho bonitinho ali, não. Dá um trabalhão do cão para fazer. Eu imagino super. E olha que eu nem tô tão dentro assim. A gente tem um colega na ZUP que ele tá fazendo mestrado em games e de vez em quando fala, mas só por cima eu já fico imaginando o quão denso que é, né? Bastante. Inclusive, gente, falando em glossário, tem uma dica, não sei se vocês conhecem, tem um canal no YouTube que chama Código Fonte TV. Ele é feito por 2 programadores, um casal de programadores. E eles têm uma playlist que chama Dicionário do Programador. E é muito legal, assim, para quem está entrando na área, eu sempre indico, porque ele explica o que é deploy, o que é API, o que é CMS, o que é alguns tipos de sistema específico, tipo microserviço, container, Kubernetes, Docker. Então, vale muito a pena. Depois eu posso colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que nossa, me ajudou muito quando eu comecei a documentar, porque eu não entendia nada que os devs falavam, e aí eu fui assistir, maratonei, porque me ajudou pra caramba. Deixa eu ver aqui, o Franklin colocou assim, pessoal, fui desenvolvedor e arquiteto de
SW por vários anos. Sempre gostei de documentação. Trabalhei como TW por 3 anos. Hoje sou GP. Tenho um mindset de documentação. Uma das minhas missões é mudar. Ai, que legal, mudar o mindset dos times para documentação, a importância dela. Muito bom, Franklin. Nossa, eu acho que é maravilhoso quando tem empresas que fazem isso, porque tem muito dev, tem muita gente ainda que não virou essa chavinha, né? Felizmente a gente já está virando mais. Grande Franklin, esse cara é fera. Abração, Franklin. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queriam fazer? Algum comentário? Se quiserem também abrir o microfone e falar algo, também fiquem à vontade, por favor. Não? É tudo? Bom, gente, então acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Fiquei super feliz que a gente está encerrando com 44 pessoas. Vocês são maravilhosos. E já queria soltar um spoiler. A gente já está pré-organizando o meetup do mês que vem. Vai ser com a Stephanie, que estava inclusive comentando aqui bastante no bate-papo. E o tema vai ser sobre gestão de pessoas e como montar times de documentação. Então, vamos aí falar muito sobre como criar times. Então, se você é um tech writer que está sozinho, como que você consegue escalonar isso? Enfim, acho que vai ser super bacana. A Esté topou aí o nosso convite. Se tudo der certo, vai ser no dia 26 de novembro. Então, mês que vem a gente já tem data marcada. Vamos criar com calma aí o evento, a página no Meetup. A gente comenta lá quando estiver mais perto, tá bom? Mas só para vocês saberem que a gente voltou sim com tudo e que a gente não vai mais ficar no marasmo. Vai ter, se tudo der certo, evento todo mês. E é isso, gente. Muito obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda, por favor. Eu vi que uma moça abriu a câmera. Não sei se ela queria falar algo. Acho que foi a Kátia. Mas se alguém quiser falar algo, por favor, fique à vontade. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada. Foi ótimo. Então é isso, né? Então tá bom, gente. Eu vou pausar aqui a gravação. Se tudo der certo, vai para o YouTube da comunidade. Dessa vez não é balela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E isso, gente. Obrigada. Boa noite e muito obrigada mais uma vez. Ainda não, Vini. Eu vou criar. Eu preciso tomar vergonha na cara e criar um canal para hospedar os vídeos dos meetups. Vou parar aqui a gravação. Peraí.